nesta noite. Tão somente para nos rendermos aos seus pés, tão somente para adorar Ele em espírito e em verdade, tão somente para fazer uma entrega incondicional e absoluta a Ele. É um processo na minha vida, é um processo na sua vida, meu irmão. É todos os dias, é todos os momentos. Nós precisamos ir mais para Deus, queridos. Nós precisamos mais buscar a face de Deus para nossas vidas. Nós precisamos sim entendermos e compreendermos. E na medida que nós vamos entendendo, compreendendo, nós colocarmos em prática aquilo que nós temos vivenciado nele. Porque cada momento que você passa com Ele, você tem uma experiência inigualável com Ele, na sua presença. Ah, queridos, nós precisamos ir mais para Deus. Nós precisamos ir mais para Deus. Porque vai ser isso. Vai ser isso, meu irmão, minha irmã. Eu te digo com convicção, com absoluta certeza. Do tempo que eu tenho vivido com Deus é pouco, mas são tempo que a gente está com Ele, é mais de 30 anos. Mas é um tempo de uma busca constante, de que realmente Ele possa fazer aquilo que é preciso e aquilo que é necessário. Mas entenda, olhem para mim, sabe quando Ele vai fazer isso na sua vida? Quando você deixar. O limite de Deus para a sua vida é você. Vai ser o seu tempo de entrega, vai ser o seu tempo de comunhão, vai ser o seu tempo de relacionamento, vai ser o seu tempo que você ganha, você não perde. Estar com Deus, estar com o Espírito Santo, estar na presença de Deus, você não perde tempo, você ganha tempo. Ah, irmãos, nós precisamos ir mais para Deus. Nós precisamos estar mais na presença dEle. Estar na igreja aqui, estarmos juntos aqui, nessa assembleia solene de justos, fazendo uma proclamação santa. Isso como podemos dizer, isso é de praxe, é coletivo. Mas cada um de nós precisamos ter a nossa vida pessoal, individual, porque senão quando nós nos reunimos coletivamente, não dá liga, irmãos. Não dá liga. Pastora Lília, um bom tempo, a questão de 2, 3, um tempo atrás ela ministrou sobre isso, essa palavra arde ainda no meu coração. Você pode estar aqui só com o seu corpo, mas seu espírito está fora deste lugar. Você está totalmente desconectado daqui, irmãos. Você está aqui, mas está conectado com o mundo lá fora. Você está conectado com os seus problemas de amanhã. Coloque tudo nas mãos de Deus. Amém? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. O resultado está na palavra. Ele tudo fará, irmãos. Ele não vai fazer algumas coisas na sua vida, Ele vai fazer tudo. Sabe o que é tudo para Deus? É tudo. Porque Ele já fez tudo em 6 dias. E no 7º Ele simplesmente descansou. Então, meu irmão, minha irmã, para de correr para lá e para cá. Se entregue de uma vez por todas. Mas eu preciso dizer algo para você nesta noite, algo que eu creio que vai ecoar em algum coração aqui nesta noite, porque tem ecoado no meu coração no decorrer dessa semana, enfim, na minha vida eu tenho buscado isso, e isso é uma necessidade real na vida de cada um de nós. Eu e você, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção, nós não temos o direito, nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder. O que cada um de nós, filhos de Deus, nós precisamos é prosseguir, caminhar e ir adiante. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a provação, não importa a tribulação, eu tenho que prosseguir. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz para nós em Hebreus capítulo 36 ao versículo 39, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu.
Então, queridos, a palavra do Senhor começa nos falando nesta noite que é necessário, que é preciso que eu e você, todos nós, perseveremos. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir, meu irmão, nós temos que prosseguir. Vocês vão ouvir isso várias vezes, para que isso seja inculcado no seu coração, isso seja inculcado no nosso coração nesta noite, que nós não temos o direito de desistir, porque Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz, quando Ele estava a caminho da cruz, quando Ele chegou na cruz, Ele não desistiu por mim, por você, meu irmão. E você quer desistir dele por quê? Ah, pastor, que luta que eu enfrento. Ah, pastor, que tribulação que eu me encontro. Ah, pastor, que batalha que eu estou enfrentando. Irmão, Jesus já passou isso por mim, para você. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele. Você entende isso, irmãos? Você não pode desistir, por mais que esteja doendo, por mais que esteja pesado, por mais que esteja você totalmente remexido, angustiado, não importa, você não pode desistir. Você tem que caminhar sempre e prosseguir em direção ao trono de Deus. Amém, queridos? Amém, amados? E continua dizendo a palavra do Senhor assim, ó, então eu tenho que perseverar, fazer a vontade de Deus. Qual vai ser o resultado, irmãos? Nós vamos receber o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Você está com a sua Bíblia aberta aí, né, irmãos? Ou com o seu smartphone? Acompanhe comigo, vamos caminhar nessa jornada nossa, nesta noite pela Bíblia. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 36, já estou já no 37. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Isso está falando muito claro, está indicando, está dando um caminho para nós. Qual é? A segunda vinda de Jesus Cristo. O que Ele prometeu, Ele fará, irmãos. Então, o que eu preciso é somente o quê? Perseverar. E olha que no versículo 38 diz para nós assim, ó, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, se ele desistir, se ele não persistir, amém, queridos? Não me agradarei dele. Então o que eu tenho que fazer, irmão? Eu tenho que viver pela fé e não retroceder. Viver pela fé e não retroceder, porque a palavra do Senhor está dizendo, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Então, se eu retrocedo, se eu desisto, eu não agrado ao Senhor. Então como é que eu posso agradar ao Senhor? A própria palavra nos responde, irmãos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você compreende isso, irmão? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós antecedeu um momento de dízimos, de oferta. É um momento que algumas pessoas, eu vou dizer por mim, amém, irmãos? A primeira coisa que se converteu na minha vida foi o meu coração, para depois converter o meu bolso. Então é um processo de cada um tem de caminhada, onde você vai sendo destravado em alguns gatilhos, que ao longo do tempo você vai formando dentro de você, que te impede de romper mais e mais em Deus. Por isso que eu comecei dizendo, irmãos, nós precisamos ir mais para Deus, porque se eu for para Deus, irmãos, vai resolver tudo aquilo que é necessário na minha vida. Amém, amados? Eu faço uma reflexão comigo, eu me olho no espelho. Primeiro, óbvio, como a palavra diz, façamos o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Primeiro, quando eu olho a imagem de Deus, eu vejo a minha pessoa e falo, uau, Deus, o Senhor é tão lindo. Gostaram, né? Eu creio que você também fala isso, né, irmão? Que se você se olhar no espelho e falar, cruz credo, misericórdia. Como é que pode um negócio desse? Não estou dizendo de narcisismo, amém, irmãos? Estou dizendo de você se identificar. Você se olhar no espelho e ver que você é a imagem.
Agora algo está precisando dentro de você. Você está vendo a imagem, está vendo o exterior. Agora você precisa tratar do seu exterior. Ou seja, tratar do seu interior. Ou seja, a semelhança de Deus tem que ser imprimida dentro de você. E isso você vai só conseguir fazer, de que forma? Com um relacionamento. Alguém, vocês estão dando risada por causa do cruz credo aí, né? Aleluia, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas amém, vocês entendem isso? É necessário ter uma busca. É necessário você buscar. Porque se você não busca, você não encontra. Nós temos na Bíblia 3 parábolas distintas falando sobre busca. A primeira é da dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Diligentemente o que ela fez? Ela primeiro acendeu uma luz. Que não tem como você procurar algo, irmãos, no escuro. Se você não souber que a palavra diz que, o Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não ter no seu coração que aqui está a luz para o teu caminho, para iluminar a sua caminhada em Deus, para o seu crescimento espiritual, você não tem como procurar. No escuro você não encontra nada, irmãos. Então aquela mulher diligentemente, a primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma luz, ela varreu a sua casa. E automaticamente, quando você acende uma luz, você vê a bagunça. As mulheres com mais propriedade podem dizer isso, né? Como é que está a sua casa? E aí eu digo a casa espiritual sua. E aí sim, após isso, ela procurou e achou. A segunda pessoa que procura é o pastor. Tem 100 ovelhas, 99 está no aprisco, tranquilo. Mas uma sumiu. Diligentemente o que ele faz? Ele sai à procura daquela ovelha perdida e o encontra. Ele procurou, ele buscou. E o terceiro é uma família que a gente ouve falar do pai, não ouve falar da mãe, mas dois irmãos. E aí eu não coloco nem em discussão se quem é o melhor ou qual é o pior. Se é o filho pródigo, o filho mais novo, ou se é o filho mais velho. O filho mais novo, ele pede a sua herança com o pai ainda em vida, né? Recebe a herança, sai, a palavra nos diz que ele gastou dissolutamente, ou seja, esbanjou toda a fortuna do seu pai, e chegando ao ponto de, literalmente, desejar comer lavagem dos porcos. Mas pensa no seu pai, na sua casa, a forma que o seu pai tratava. Não, é muito interessante que a Bíblia vai nos revelando. Muito interessante que quando ele se lembra, ele não se lembra do irmão mais velho que ficou ali, mas ele se lembra dos servos, dos escravos do seu pai que trabalhavam para ele. Que o seu pai tratava eles muito melhor. Compreende? E ele volta. Ele buscou o caminho da sua casa e foi recebido de braços abertos. Então, irmão, nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos nos entregar mais a Deus. O Espírito Santo está me incomodando isso muito, queridos. Precisa ser despertado em nós algumas coisas, nesses dias difíceis que nós vivemos. Está difícil agora, irmãos? Amém, querido? Está muito difícil porque o Brasil, domingo passado, quem conhece o apóstolo Luiz Hermínio? Conhece, do Mevan? Eu queria assim, que vocês assistissem a ministração dele domingo passado, onde ele mostrou mais de 50 profecias sobre a nossa nação brasileira, que estão a caminho de acontecer. Hoje parte dela já se cumpre, irmãos. Nós sustentamos mais de 1 bilhão de pessoas, o Brasil. O Brasil não será só o celeiro de matar a fome das pessoas naturais, fisicamente material, mas o Brasil será um celeiro que vai sustentar espiritualmente as nações, irmãos. Porque vai ser através da sua vida, da minha vida, da nossa vida, através dessa nossa busca, da nossa sede, desse nosso desejo de conhecer e prosseguir a conhecer mais Deus. E Deus vai colocar pessoas nos nossos caminhos com essa mesma sede, com esse mesmo desejo, com essa mesma busca. Mas precisa ser despertado em mim, irmãos. Precisa ser despertado em você. Precisa ser despertado em todos nós. Num dia a dia, todo momento, toda hora. Compreende isso?
Irmãos, nós temos que parar, queridos. Temos que parar de ser religioso. Quem matou Jesus foi a religião, irmãos. Quem matou Jesus foi a religião. Nós precisamos deixar de ser religiosos, ficar presos nos nossos dogmas, nos nossos preceitos, nos nossos conceitos, nos nossos achismos. Isso eu não posso, isso eu não devo. Para, irmãos, vai para Deus. E a palavra de Deus vai te nortear, porque aqui na palavra do Senhor tem o rumo certo para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, com decência, com ordem. Nós precisamos ir mais para Deus, irmãos. Nós não podemos desistir, nós não podemos mais retroceder. Não dá para ir, meu irmão, não dá mais para ir, meu irmão. Você chegou aqui, irmãos. Se você... irmãos, não dá para voltar mais para trás, irmãos. Nós temos que mergulhar, irmãos. Mergulhar em Deus. Deixa Deus fazer o que é preciso, o que é necessário. É um processo na minha vida difícil, é um processo na sua vida difícil, mas é preciso que isso venha a acontecer. Amém, irmãos? Amém? Onde eu parei aqui, irmãos? Assim, o 38, agora o 39, diz assim, nós porém, e continua em Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e não são salvos, e dos que creem são salvos. Você já viu o que a palavra está dizendo? Quem retrocede, quem desiste, está propenso a ser o quê? Destruído. Porque o objetivo de Satanás na nossa vida, parafraseado em João capítulo 10 como o ladrão, né? João capítulo 10, que diz que o ladrão veio o quê? Para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a ideia dele é destruir sua vida, é matar sua vida, é acabar literalmente com você, irmãos. Agora, se você estiver em Deus, se você se submeter a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, 7 fala sobre isso. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, irmãos. Então, qual que é o princípio, qual que é, não vou dizer uma solução, mas é uma realidade para a minha vida e a sua vida, é nós nos submetermos a Deus, submetemos a tua palavra, submetemos a sua vontade, submetemos ao seu propósito, submetemos àquilo que Ele já preparou para a minha vida, para a vida de cada um de nós, irmãos. E nós ficamos titubeando, ora cá, ora lá, ora cá, ora lá, e não firmamos os nossos passos num rumo, num objetivo, que é tão somente... queridos, estarmos caminhando para o Senhor, a sua verdade, porque a verdade do Senhor nos liberta, mas para nos libertar nós precisamos permanecer nela. Compreende isso, irmão? Você não pode só estar na verdade, agora é verdade, agora é mentira, agora é verdade, agora é mentira, e você não permanece. Hoje você está, amanhã você não está. Não dá para fazer mais isso, irmãos. Não dá para fazer mais isso. Domingo passado, não me lembro, domingo retrasado, Deus, o Senhor me deu uma ministração também, qualquer hora eu vou ministrar sobre esse tema, adultério espiritual. Adultério espiritual é o que nós temos mais cometido nos tempos de agora. Essa geração é uma geração de adúlteros, espiritualmente falando. Primeiro adultério que se comete na palavra. Fala o que a palavra não diz. Por exemplo, rei Davi, ou Davi ainda, quando vai enfrentar o Golias, ele pega 5 pedras. Amém? 5 pedras. Tem nome cada uma dessas pedras, irmão? Tem gente que diz que a primeira pedra é da salvação, a segunda pedra é do não sei o quê. Irmão, está adulterando a Bíblia, irmãos. A palavra... Se a palavra não diz, quem sou eu para querer inventar o que não está na palavra? Mas pode fazer uma ilustração? Pode fazer uma ilustração, desde que esteja no contexto da palavra. Vocês estão me entendendo, irmão? Mas vamos lá, numa hora a gente vai ministrar um pouquinho sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Então, nós, está dizendo conosco, né? Que nós não retrocedemos, nós não desistimos, irmãos. Que nós temos que crer, e para crer, irmão, só tem um jeito de crer, é só pela fé.
Você só vai crer plenamente pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó: ora, a fé é a certeza, irmãos, é a certeza, não é, eu acho, vai acontecer, não, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Primeiro você dá o passo, depois o Senhor vai colocar o chão, querido. Eu só vou andar eu só vou fazer isso se... Não, faz. Se você tem uma palavra de Deus, faz pela fé. Você vai ver se Deus não vai honrar você. Nós estamos aqui há 9 anos pela fé, irmãos. Pela fé. E o Senhor tem nos honrado todos os dias. Amém, queridos? Se eu chamar 1, 2, 3, eu chamar alguns de vocês e dar o microfone aqui para dar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida, já fez. O que vai fazer você não sabe ainda, mas o que Ele já fez na sua vida até hoje, tem muitos milagres para ser acontecido, para ser contados aqui, amém? Porque nós somos testemunhas daquilo que Deus está fazendo, não daquilo que Deus vai fazer, mas Ele já está fazendo, não daquilo que Ele já fez, Ele está fazendo. Amém? Amém, irmãos? Então você quer viver o milagre de Deus? Todos nós queremos viver, amém? Então você não pode desistir, você não pode retroceder, você tem que prosseguir, caminhar para cima dele, irmão. Caminhar mais e mais e mais e ir em direção. Amém? Olha aqui, muita atenção, ó. Para alcançar a vitória, para vencer toda a luta, provação, tribulação, você tem que ser persistente, insistente, ser perseverante, ir para cima, não importa a situação, circunstância, você não pode nunca desistir. Por quê? Nós não temos direito, irmão, de desistir. Jesus Cristo, já falei, não desistiu. Não desistiu. Imagine se Jesus Cristo tivesse desistido, irmãos. Segundo uma linha teológica, obrigado, Espírito Santo. Quem já ouviu, lógico, está na Bíblia, né? Não me responda, mas quando o monte da transfiguração, Jesus se encontra ali com 2 pessoas, com Moisés e Elias. Segundo uma linha teológica, é o momento em que Deus mandou os 2 ir lá para falar para Jesus: olha, já está, não estou, deixa eu voltar a fita um pouquinho. É uma linha teológica que defende isso, amém, irmãos? Não é a minha visão. Amém? É uma linha teológica que defende que Elias e Moisés foram enviados para dizer para Jesus que até onde ele já veio, já bastava. Que ele não precisava continuar, ou seja, não precisava ir para a cruz. É uma linha teológica do homem. Tem base bíblica para isso? Nenhuma. Porque o plano de Deus era um só: enviar o seu filho para que ele estivesse na cruz, morresse por nós, para que ali, no sangue derramado do inocente, nós fôssemos todos resgatados. Seria completo. O plano estaria, pela metade. E com certeza não estaríamos aqui nós, meus irmãos, não tenham dúvida disso. Que nós somos frutos deste momento aqui, irmãos, deste momento da passagem de Jesus pela cruz. Quando você começa a ler o livro de Atos, e a gente começa a ver a igreja primitiva sendo formada. Por quem? Pelos remanescentes dos apóstolos, dos discípulos, dos homens e mulheres de Deus que creram, seguiram a Jesus e continuaram o seu trabalho, a sua missão, o ID que ele deixou. E nós que não vemos, nós não vimos, mas nós cremos, amém, irmãos? Nós continuamos da mesma forma. Então é isso que você precisa entender. Qual é o seu papel hoje? Qual é o meu papel hoje? Tão simplesmente nós irmos mais para Deus, e aquilo que Deus revelar em nós, deixar fluir para outras pessoas. Quem já deparou com alguma pessoa que totalmente, como é que eu vou chamar a palavra? Não é influenciado, não, é a palavra descrente, sem conhecimento de algo, que está na Bíblia. Por exemplo, como Jesus morreu. Já me perguntaram para mim: como é que você afirma você fala com tanta certeza, com tanta convicção que Jesus morreu? Eu falo baseado no que eu li na Bíblia, nos 4 evangelhos, nas 13 cartas paulinas, que me diz que Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e que está
está, não estará, está à destra do Pai, assentado. Compreende isso, irmãos? Por quê? Eu tenho convicção pela fé, porque a palavra ressalta isso nos 4 evangelhos. Então o que eu preciso tão somente é ir para Deus, é ir para a sua palavra, e deixar que essa verdade entre no meu coração e me liberte. Compreende isso? E é isso que pega, irmãos. É aí que você trava. Porque tem lugar que você não deixa ninguém mexer. Tem um quartinho escuro aí, irmão, que você, porãozinho aí, que tá cheio de entulho aí, querido, e você não deixa mexer nesse lugar, você não abre a porta desse lugar para ser limpo isso aí, para você romper em Deus de uma vez por todas. É necessário, irmãos. É necessário. É necessário. Isso só vai acontecer se você for mais para Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, de um povo que não desistiu. Um povo que, apesar de tudo que passou na vida deles, eles prosseguiram. Eu falo do povo de Israel. Um povo que nós vemos lá em Gênesis, sendo convidado para ir para o Egito, através de José. E depois nós vemos esse povo sendo oprimido no Egito, onde eles passam 430 anos como escravos. Êxodo capítulo 12, versículos 40 a 41 diz: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos saíram do Egito. Então nós vamos ver, queridos, que nesses 430 anos, esse povo sofreu uma opressão, saiu de uma condição de convidado para escravo, e ali para sua libertação nós vemos 10 pragas simultaneamente acontecendo. Amém, queridos? Nós vamos ver que esse povo, após sair do Egito, eles passam mais 40 anos no deserto. Para o que, irmãos? Para poderem tomar posse da terra prometida, ou seja, a nova Canaã. Nós vemos e lemos e vimos que este povo é chamado um povo obstinado, de coração duro. Mas nós vamos ver, irmãos, lá em Josué, capítulo 5, versículo 12, que diz: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vocês entendem isso, irmãos? Eles passaram por uma situação, passaram por uma outra situação após libertos, mas em nenhum momento eles desistiram. Eles prosseguiram. Por quê? Eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma promessa de Deus, de que tinham uma terra que emanava leite e mel. E eles foram movidos por isso, nessa direção. O que te move, irmãos, na direção de Deus? O que te move? O que os homens dizem? Ou o que Deus realmente falou para você? Porque você ficar nos homens, irmãos, você vai ouvir muita mentira. Perdão, é uma realidade. Você vai ouvir muita profetada, muito eis que te digo. Qual é a diferença da profecia e da profetada? A profetada não vai acontecer, mas se assim diz o Senhor, irmão, vai se cumprir. Amém, irmãos? Vai se cumprir. Então, irmãos, quanto tempo você está no cativeiro? Mas vai chegar o momento da sua libertação. Não desista, persista. Porque, queridos, nós vamos ver assim, olha, esse mesmo povo, nós vamos ver que eles, para tomar a terra prometida, ou seja, quando eles chegaram diante de Canaã, né, eles precisavam obedecer, sem entender. Olha que Josué capítulo 6,
Eu não vou ler todo, mas no versículo 1 ao 27 diz, olha, Jericó, versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Olha que interessante, Jericó, logo após o povo sair do deserto, atravessar o Rio Jordão, eles deram de cara com uma cidade chamada Jericó. E a fama dos israelitas chegaram primeiro do que eles. E Jericó era uma fortaleza, irmãos. Eles se trancaram, ninguém entrava e ninguém saía. Então vocês são bons mesmo? Então vocês vêm tomar a gente. Você entende? Então aqui, o que nós precisamos entender, querido, o primeiro obstáculo que é a geração que saiu do deserto, que veio acima abaixo de 20 anos, para tomar posse, essa geração, quando se depararam com o primeiro obstáculo, sabe o que gerou no meio deles, irmãos? Não foi desânimo. Não foi desânimo, foi perseverança. Porque eles tinham uma palavra que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Não obstante isso, irmãos, eles não se importaram com mais nada. Obedeceram sem entender. Irmão, o difícil, sabe o que é, irmãos? É você obedecer a Deus sem entender. E você fica muito no porquê. Muito porquê. Muito porquê. Para você depois saber o para quê. Esse povo não quis saber, irmãos. Olha lá, eles obedeceram sem questionamento a um jovem. Olha isso que é mais interessante. A um jovem líder, Josué. E qual é a ordem que esse jovem líder Josué dá? Olha que interessante. Aí nós, em 6:3, capítulo 6, versículo 3, diz assim, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Então, Deus fala com o líder, e o líder passa para... Amém, queridos? Deus falou comigo essa mensagem, gerou no meu coração, eu maturei ela durante esses tempos, e agora hoje estou procurando, essa minha oração, o Espírito Santo me usa na medida que for possível, para que corações sedentos de ir mais para Deus possam receber essas sementes, e essas sementes possam se germinar no coração deles, e possa despertar algo que eles possam fluir no Espírito. Amém, irmãos? Despertar a sede em nós, irmãos. Se isso não for despertado dentro de você, não vai ter jeito de você romper. Nós precisamos romper em Deus, irmãos, de uma vez por todas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então olha que interessante. Marchem 6 dias, versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Então, peraí, no primeiro dia, eu marcho, dou quantas voltas, irmãos? Uma volta, 6 dias. No 7º dia, eu dou quantas voltas, irmãos? 7, e assim se fez. Versículo 14. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias, repetiram aquela ação. No versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas neste dia que rodearam a cidade 7 vezes. Então vocês imaginam a logística do primeiro dia, você arregimentar todo aquele povo. Segundo as estatísticas, o exército de Israel beirava em torno de 800 mil homens, além dos todo o séquito que acompanhava, dos sacerdotes e tal, né? Enfim, então nós estamos beirando aí a movimentar em torno aí de quase 1 milhão de pessoas. Sabe o que é você pôr 1 milhão de pessoas em marcha todo dia? Com um agravante. Glória a Deus, aleluia. Com um agravante. Qual é? Dar a volta numa cidade que estava sitiada, onde lá em cima os habitantes, aí sou eu que estou dando uma viajada, amém, irmãos? Amém?
Segundo Chiquinho, capítulo 0, versículo nada. Tá bom? O povo aqui em cima da muralha e o povo marchando. O povo aqui de cima falando que estão doidos, em vez de lutar, por que vocês não vêm lutar aqui? Compreende, irmãos? Como é que você vai conquistar uma coisa sem luta? Mas o comando de Deus foi justamente nesse sentido. Não é para vocês lutarem agora, porque essa luta é minha, irmãos. Para de lutar, irmãos, deixa na mão de Deus, confia nele. Então 6 dias consecutivos, no 7º dia você imagina esse povo. Óbvio, né, que no meio sempre tem, né, mas vamos pular essa parte dos murmuradores, né, enfim, né, mas você imagina no 7º dia, já vem 6 dias consecutivos dando volta, no 7º dia, aí Josué fala agora, irmãos, é 7 voltas agora. Irmãos, não sei, bom, enfim, né, glória a Deus, aleluia, né, não sei se eu estivesse lá, ou se algum de nós estivéssemos lá. Estou cansado hoje. Meu pé está cheio. Meu tênis vai. Estou com um calinho aqui, enfim, né? Vamos dar só uma volta como nos outros dias. O resultado era o mesmo? Vamos dar só 2 voltas. O resultado era o mesmo? Vamos dar só 3 voltas. O resultado era o mesmo? Não, vamos só 4 voltas então. O resultado é o mesmo? 5 voltas só, 6 voltas só. Não, irmãos. O comando de Deus foi claro. No 7º dia, vocês dão quantas voltas? 7 dias. 7 voltas. 7 dias, 7 voltas. Dá num total de quantas voltas, irmãos? Com quantas voltas caíram as muralhas de Jericó? Quando vocês for vestibular gospel, vocês passarão com louvor. Porque todo mundo fala que fez com 7 voltas. Não foi, irmãos. Nós estamos lendo aqui na Bíblia. Foram 13 voltas. Uma a cada em 6 dias e mais 7 no mesmo dia. Mas não importa isso aí, né? Mas vamos lá. Olha que interessante. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consegue entender isso, irmãos? Se eu venho aqui agora e falo para vocês, glória a Deus, aleluia, né? Vou me colocar no lugar do jovem comandante Josué e falar para vocês agora, irmãos, Deus falou comigo e nós vamos, durante 6 dias, nós vamos dar a volta em Poá inteirinho. Amém, irmãos? E no 7º dia nós vamos dar 7 voltas em Poá inteirinha. Eita, ele está nervoso aí, hein? Glória a Deus, aleluia. Né? Que vai cair. Quem vai comigo, irmão? Opa, um apareceu ali. Quem mais? Pela livre e forçada vontade, alguns está indo agora, amém? Mas essa é a reação natural, irmãos. É loucura. É isso, vamos atentar mais algo que é muito mais interessante, que o comando não foi só das voltas, mas o comando é dizendo o seguinte, que quando chegasse no 7º dia, sabe o que ia fazer? Ia tocar as trombetas e ia gritar, que a muralha ia cair. Você vai lá, pastor Chico, ficou doido de vez agora. Mas foi isso que aconteceu, irmãos. Gerou unidade no coração do povo, e o povo acreditou no seu líder, e seguiram a risca. E mediante a isso, conquistaram o primeiro obstáculo que apareceram na frente deles. E a partir daí, nós vemos uma conquista, né, em toda a região a qual Deus já tinha dado para cada um deles. Compreende, irmãos? Eles não desistiram. Eles perseveraram. Eles prosseguiram naquilo que Deus já tinha falado para eles. Amém, irmãos? Falei de um povo, o povo israelita. Mas agora eu quero falar de 2 homens que também não desistiram. Não desistiram, eles prosseguiram. O primeiro, Naamã. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 a 9, diz assim para nós que, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso
Então nós vemos aqui algumas qualidades do rei Naamã que você pode enumerar ali, né? Ele era muito respeitado, ele era honrado, né? Ele era um grande guerreiro e ele não era leproso, ele ficou leproso. Olha que interessante, né? Ó, versículo 3. Um dia, ela disse à sua senhora, só para que você entenda, põe o 2, só para quem entender, que essa menina, né, vamos falar, só para entender. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Aí sim o 3. Um dia ela disse à sua senhora. Quem é que disse a senhora? Quem disse a sua senhora? Quem? Uma menina que era escrava. Entenda isso, ó. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então você vê que essa menina, na sua condição de escrava, ela não esqueceu que na sua nação tinha um homem de Deus, tinha um profeta, e que se Naamã fosse lá, o que ia acontecer? Ele seria curado. Mediante a isso que aconteceu, Naamã, se você ler, continuar lendo, vai ver que Naamã falou com o rei enviou, tal, ele chega em Samaria, chegando lá o rei ficou nervoso, dizendo, não, ele quer arrumar um caso comigo, quem sou eu, para que eu vou salvar, curar alguém? E aí, um homem de Deus, ele não se esconde dos problemas, Eliseu falou simplesmente, manda ele vir para mim, que ele vai saber que existe um profeta aqui. Vocês entendem isso? Compreende isso, irmãos? E olha que interessante. Quando Naamã chega, olha o que Eliseu faz com ele, versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificada. Quantas vezes o profeta Eliseu mandou Naamã, uma palavra diz, né, lave-se, outra diz mergulhar, né? Quantas vezes o profeta mandou Naamã se lavar ou mergulhar no Rio Jordão? Quantas vezes? 7. Então observe observe com atenção aqui, irmão. Vamos ver 3 pontos aqui, olha que interessante. O primeiro, apesar de não gostar a forma que foi recebido, nós vamos ver lá, que gerou uma indignação em Naamã. Por quê? Naamã, como nós vimos, era um poderoso comandante, respeitado. Então o que ele queria ser recebido? Como a grande maioria de nós gostamos de quê? De tapete vermelho. De ser bem recebido. Dá honra a quem tem honra, amém, irmãos? A palavra diz isso, amém? Mas nós vemos que ele ficou indignado. Não, eu queria que ele fala sobre isso, achava que o profeta já ia vir, já ia tal, e a coisa ia acontecer, e enfim, né? Não foi assim. O profeta nem se dignou a recebê-lo, mandou um seu servo dando um comando. Por que isso? Nós vamos ver a segunda, né? Apesar de não gostar de ter sido enviado para o rio Jordão, ele ficou o quê? Indignado, furioso. Mas tem algo que é muito importante que nós precisamos aprender, irmãos. Antes de ser curado da sua lepra, ou seja, da sua doença no seu exterior, ele foi preciso ser curado no seu interior, no seu orgulho. Compreende isso, irmãos? No seu orgulho. É isso que nós precisamos deixar algo acontecer no nosso interior, irmãos. Volto nesse porão escuro, nesse quartinho escuro aí, irmãos, entulhado de coisas. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e farei morada contigo. Apocalipse capítulo 3, uma das cartas às 7 igrejas. Abra o seu coração nesta noite, irmãos. Deixa Jesus entrar, reinar, ceiar com você, estar contigo, morar contigo. Nós precisamos ir mais para Deus, irmãos. Nós precisamos. O Espírito Santo me incomoda muito isso, sobre ir mais para Deus, ir mais para Deus, ir mais para Deus. Então nós precisamos deixar é interessante que quando Naamã automaticamente ele é curado no seu interior, ou seja, do seu orgulho, ele é ferido no seu orgulho, os seus servos aconselham ele
Meu Senhor, custa você fazer isso que o profeta está dizendo? Nós viemos de tão longe. Porque ele fala assim, mas espera aí, né? Vamos dar um exemplo, né, uma ilustração, amém, irmãos? O Rio Jordão, como se fosse o nosso Rio Tietê. Se alguém mandasse você mergulhar 7 vezes no Rio Tietê, você falava, o quê? Eu vou morrer lá de tudo poluído. E ele diz, não, lá onde eu estava tinha rios melhores, como é que eu vou fazer isso? E os seus servos aconselham ele, ei, meu Senhor, custa nada, nós já viemos até aqui. E aí Naamã dá o primeiro mergulho, dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, dá o quarto mergulho, dá o quinto mergulho, dá o sexto mergulho e parou. Recebeu a bênção, irmão? Precisava o quê? Aquilo que o homem de Deus, o profeta Eliseu, pediu que ele fizesse. 7 mergulhos. E a palavra do Senhor nos diz assim, olha que interessante, versículo 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Ou seja, a sua obediência e não a sua desistência. Ele prosseguiu e alcançou a vitória. Ele foi curado, irmãos. Por quê? Obedeceu, prosseguiu, não desistiu. Eu vou voltar, vou para lá, os rios lá de onde eu vim, é melhor, eu vou mergulhar lá. Teria acontecido um milagre na vida dele? Não, irmãos. Deus fala de uma forma específica, detalhadamente para cada um de nós, irmãos. Amém? Irmãos, ele não desistiu, ele foi até o fim. Não dá para ficar no meio do caminho, irmãos. Nós temos que continuar. Fala agora o último tópico, o último homem. Um outro homem, ele não desistiu. Ele enfrentou um sistema. Ele enfrentou um governo totalmente idólatra. Falo de Elias, o tesbita, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 17 e o capítulo 18 também. Quero falar especificamente do versículo 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então nós vemos aqui um homem, um profeta se levanta, ele não desiste, ele enfrenta um governo idólatra, formados por quem? Por Acabe e sua maligna mulher chamada Jezabel. A palavra, vocês continuarem lendo, vocês vão ver que a palavra do Senhor, ela sustentava os profetas de Baal e os profetas de Acera, na sua mesa comiam, na sua mesa. Vocês entendem isso, irmãos? E esse homem se levanta, dizendo assim: olha, a partir de agora, não vai chover mais. E quando um profeta diz, irmãos, a diferença é essa, da profetada e do profeta. Quando o profeta fala, acontece. Aconteceu. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18 diz assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então olha que interessante, Tiago, ele ressalta, isso chamou muita atenção, né, no versículo 5, 17, dizendo que Elias era um homem, era humano, como nós. Só que era uma pessoa que tinha um relacionamento, tinha uma intimidade, tinha uma comunhão, e foi revestido de poder e autoridade de Deus. E o que ele falava, através da boca dele, Deus honrava o que ele falava. Ele falou: não vai chover mais a partir de hoje. Esse vai ser o sinal sobre esse governo idólatra. 3 anos e meio, irmãos, não choveu. E olha que interessante, no capítulo 18, estou em 1 Reis 18, 43. Olha que interessante, Eliseu fala para o seu servo assim, vá
e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Para você andar ao lado do homem de Deus, querido, você também precisa estar em Deus, para crer naquilo que Deus está falando. Porque esse servo, mesmo não vendo nada, ele obedeceu ao comando do seu líder. Foi as 7 vezes. Não estou vendo nada, volta de novo. Não estou vendo nada. Na 7ª vez, versículo 44, que diz, na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Foi a primeira vez nada, foi a segunda vez nada, foi a terceira vez nada, foi a quarta vez nada, foi a quinta vez nada, foi a sexta vez nada, mas na 7ª vez veio um sinal, irmão, e o Senhor está dizendo para você: há um sinal no céu para você, irmão. Você não está vendo, pode ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal para aquele que crê e quer viver, prosseguir e não desistir, perseverar, insistir em Deus. Porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus te quer para Ele, somente para Ele, porque você é filho, você é filha. Não desista, meu irmão. Não deu certo a primeira, vai para a segunda. Não deu certo a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta, vai para a sexta, vai para a 7ª. Que o sinal de Deus vai vir para a sua vida, a provisão de Deus está liberada para nós. Não desista, não desista, não desista, não desista jamais. Vai para Deus, irmãos. Vamos para Deus. Nós precisamos ir mais para Deus. Mas como o Rubens falou no início, querido, o seu dízimo, a sua oferta não pode ser somente na área financeira, na espécie, no dinheiro. Tem que ser da sua vida, do seu tempo. O Senhor é tão generoso, irmãos. Amém? Que nesse período que nós passamos, um período muito difícil. Eu também tive Covid, minha esposa, alguns da minha família, alguns de vocês passamos por esse período. Mas o que o Senhor fez nesse período, queridos, Ele trancou, Ele fechou as portas da igreja. Aí não vamos entrar nessa questão inconstitucional, amém? Mas, glória a Deus, mas que Ele criou uma oportunidade ímpar, irmãos, para que nós pudéssemos ir para dentro da nossa casa, para que nós pudéssemos nos dedicar mais na leitura, para que nós pudéssemos nos dedicar mais no relacionamento, na comunhão. Aquele que fez, irmãos, hoje está voando no Espírito. Mas aqueles que já estavam fracos na fé, queridos, caíram na apostasia, infelizmente, irmãos. Que cabe agora a eu, a você, cada um de nós, que estamos cheios do Espírito Santo, pegando fogo, incendiados, porque nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, e os olhos de Jesus são como chamas de fogo, e eles nos consomem, Ele nos incendeia, Ele pega o nosso interior, e vai revirando, e vai nos compungindo, e vai nos deixando cada dia mais, cada vez mais, querendo Ele, querendo mais dEle, buscando mais dEle, estando mais dEle, irmão. Não desista. Você é preciosa, você é precioso, porque você é filho, você é filha. Nós temos mais que ir para Deus. Mais para Deus. Mais para Deus. Mais para Deus. Mais para Deus. Mais. Eu quero Deus, irmãos. Eu não sei você. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Sabe, queridos, de repente você está numa fase agora de trabalho, as mulheres principalmente com as crianças, né? Enfim, a gente sabe de tudo isso, né? Mas nós sabemos que Deus prepara um tempo. Como é que é, meu amado irmão Carlos, que quando eu estive na sua casa você falou, e aí aquele louvor que você não encontrou mais, isso podia parar, que era um tempo que Deus, construção de reforma.
Isso eu não esqueci mais, meu irmão. Deus te para uma reforma no seu interior. Talvez você não entenda. Ele pode, uma hora ele vai dar o testemunho dele. Um tomo besta de moto. Onde está parado há quantos meses? 4 já? 3? Não. Você tinha esse tempo, 3 meses, para ir para Deus do jeito que você está indo? Então, meu irmão, não, por favor, não desista. Não desista. Talvez você que vai me ouvir, ou está me ouvindo neste momento também, eu quero falar com você. Não desista. Lá na cruz, Jesus, no seu último momento, ele disse: está consumado. Ou seja, está tudo feito. Viva um tempo de Deus como você nunca viveu, meu irmão, minha irmã. Viva. Mergulhe nele, na presença dele. Deixe que a palavra dele faça em você uma reviravolta completa, de remexa, sabe, de dentro para fora. Você que está acostumado a dizer eu não tenho tempo, você vai mudar a sua semântica. O Senhor vai mudar a sua semântica, o seu vocabulário, a sua forma de falar, porque você tem as mesmas 24 horas de todo mundo. Deus é justo. Você vai arrumar mais tempo para estar com Deus, irmãos. Nós temos pastor Edivando, né? Já falou aqui do púlpito. O tempo que ele tem sai da sua casa até chegar no seu trabalho é um tempo que ele vai orando, lendo. Compreende, irmãos? Cada um no seu tempo. Mas não deixe de ir para Deus. Vou até aqui, irmãos. Eu quero dizer para vocês. Apareceu uma mão. Amém? Apareceu uma mão. Esse era o tamanho da nuvem. Você imagine na imensidão daquele céu. Apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal. Então você está buscando, como Naamã queria ser recebido com fogos de artifício, com tchau, com ai, eu se diz, ai, não. O Senhor tem sua forma, a sua maneira de tratar cada um de nós, no nosso interior, meu irmão. No caso de Naamã, precisava tratar o orgulho dele interior. Agora, o que o Senhor precisa tratar com você, só você pode deixar Ele fazer nesta noite, amém? Amém? Vamos deixar o Senhor fazer, vamos deixar o Senhor fazer? Feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer o Teu nome, engrandecer o Teu nome, declarar a Tua soberania sobre a minha vida, sobre este lugar, sobre esse ministério, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que o Senhor trouxe. Foi o Teu Espírito Santo que tirou cada um, como a mim, do conforto do meu lar, da minha casa, para poder estar aqui. E eu sei, Senhor, que é uma entrega incondicional. E Deus só vai fazer na sua vida se realmente eu deixar, você deixar. Então eu te peço, por favor, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, por favor, Espírito Santo, eu quero te pedir, com muito temor, com muito tremor, toca cada coração que está aqui nesta noite. O Senhor conhece, a Tua palavra diz, o Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Visita agora cada vida. E se porventura nesta noite tem pessoas que pensou em desistir, ou está pensando em desistir, em retroceder, que ele possa ser reavivado,
renovado, restaurado. Nesta noite. Sim, Abba. Faz isso. É isso que o Senhor tem feito comigo todos os dias. Todos os dias o Senhor tem feito isso comigo. Eu te peço, faz isso na vida dos meus irmãos. Se porventura tiver alguém no meio de nós que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, gostaria de dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Dê um sinal com as tuas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém? Você diz sim, eu quero, eu preciso, eu necessito. Se tiver alguém que já entregou a vida para Jesus, mas quer se reconciliar com Ele nesta noite, esta é a hora, irmãos, este é o dia. Você está no lugar certo, no momento certo. Deus está neste lugar. Jesus está vivo e está no meio de nós. E você pode agora dizer, sim, eu preciso ter a minha vida mudada, transformada, e eu me coloco diante dele agora. Tem alguém? Dê uma cena com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Para entregar a vida e para se reconciliar com ele, tem alguém? Mas eu sei que tem pessoas aqui que já pensaram em desistir. Que está tão pesado esse fardo, que você gostaria de nesta noite colocar esse fardo no altar do Senhor. Você tem a liberdade de fazer isso onde você está, mas também tem a liberdade, se você quer vir aqui na frente, para que nós possamos orar por vocês. Aí é contigo. Isso é somente um convite. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, você vai realiançar com Ele, dizer, eu entendi. Eu sou o que a sua palavra diz lá em Hebreus capítulo 10. Nós não somos os que retrocedem. Irmãos, eu não sei você, mas eu sei de mim. Ao longo desse tempo com o Senhor, graças a Deus, porque o Senhor me conhece. Em nenhum momento eu tive esse sentimento de desistir, mas muitas vezes eu tive desânimo, angústia. Mas se você se encontra neste momento, desta forma, se coloque aos pés do Senhor e deixe que Ele venha a tratar aquele detalhe que falta para um rompimento daquilo que está dentro de você, para fluir, porque a palavra nos diz que do seu interior, ou seja, do nosso interior, fluirão rios de água viva. Aleluias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Amém. É muito interessante. O Espírito Santo fala algumas coisas. Eu não vou insistir. O Espírito Santo diz que é um tratamento muito peculiar. Muito peculiar. Ou seja, é algo que Ele vai fazer entre você e Ele. E no momento certo Ele vai te trazer para você fazer publicamente. Mas primeiro Ele precisa tratar você no particular com Ele. Você desenvolver essa prática do a sós com Ele. Amém? Sábado que vem é a nossa ceia, irmãos. Amém, irmãos? Nossa ceia. Então, examine-se o homem a si mesmo. Então comece a se examinar, para que você venha aqui no sábado ceiar com o Senhor, estar com o Senhor. Amém? Amém, amados? E não esqueça de trazer o seu quilo de alimento. Amém? Nós temos levado esse alimento para algumas famílias, para o centro de recuperação, tanto masculino como feminino, né? Então, o que você puder, vai ser bem-vindo. Tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.